Se tem uma coisa que eu sei bem, é o medo de largar o CLT para começar um negócio do zero. Sabe quando surge aquela dúvida? Será que eu vou dar conta? Será que meu negócio vai dar certo? Será que as pessoas vão comprar o meu produto ou o meu serviço? O que que elas vão pensar? O que a minha família vai pensar se eu largar o meu trabalho fixo para criar alguma coisa que eu nem tenho experiência? Bom, essas e outras dúvidas são super comuns e eu quero convidar você para ficar nesse vídeo, porque eu vou te contar tudo isso que eu vivi na pele e ainda vou te contar outras coisas que muita gente não sabe. Bem-vinda! Esse é o nosso canal do Zero com Coragem. Aqui a gente vai falar sobre gestão de negócios, começar um negócio do zero, desenvolvimento pessoal e profissional. Pega seu cafezinho que eu vou te contar como foi esse meu processo de sair do CLT e abrir a minha própria empresa, que é a pasta de amendoim da Tereza. Se você não conhece, já te convido para você seguir a gente nas redes sociais e também entrar no nosso site pastadeamendoimdatereza.com.br. Desde que eu entrei na faculdade, o meu sonho era entrar no mundo corporativo, era fazer parte de uma grande empresa. Na verdade, era ser executiva de comunicação de uma grande empresa. Eu vislumbrava aquilo, porque quanto mais eu estudava, mais o mundo da comunicação e das relações públicas se abria para mim, e eu me sentia muito motivada a entrar nesse universo. E ao longo da minha jornada dentro da faculdade, que foi um fator muito decisivo para eu ter esse desejo, porque eles incentivavam muito a gente a aplicar tudo que a gente aprendia na teoria, eles incentivavam muita gente a fazer isso na prática. A gente tinha muitos trabalhos fora da faculdade, eles incentivavam muito a buscar estágio. Então aquilo foi um grande motor para eu me inserir cada vez mais dentro desse mundo corporativo. E eu consegui alguns estágios, especificamente ali no terceiro e no quarto ano. Eu consegui bons estágios e eu consegui conquistar também cargos muito importantes dentro dessas empresas. Eu trabalhei em várias empresas, mais voltada também para essa área de comunicação, então agências de marketing e publicidade, agências de comunicação, de relações públicas e assessoria de imprensa. Trabalhei em empresa que prestava serviço de telemarketing para outras empresas, trabalhei em grandes projetos, atendendo clientes como Microsoft, Grupo Pão de Açúcar, Maurício de Souza, Guaraná Antártica. Trabalhei também dentro de um portal de notícias, dentro da área de redes sociais, de mídias sociais, na época que estava começando a bombar o Twitter. E especificamente, eu quero destacar aqui uma empresa que foi a última que eu trabalhei antes de abrir a minha própria empresa, que foi uma seguradora. Por lá eu fiquei por volta de 6 anos e foi nesse processo que começou a surgir a vontade de abrir a minha empresa. Não foi nem vontade, foi um processo despretensioso. Vou começar aqui a contar para vocês. Quando eu entrei nessa empresa, eu entrei já com um cargo muito bom, com ótimos benefícios. É uma seguradora que está há mais de 100 anos no mercado aqui no Brasil. Ela atende a nível nacional. Então eu já entrei com uma responsabilidade muito grande dentro da área de marketing para atender grandes campanhas dentro da empresa. Isso era para mim uma grande conquista, porque eu poderia ali, de fato, exercer algumas habilidades e desenvolver algumas habilidades que antes eu não tinha nas outras empresas. Eu vislumbrava muito bem ali dentro os caminhos que eu poderia seguir. E aí eu fiquei nessa área de marketing por volta de quase 1 ano e eu fui convidada a ir para uma outra área que era de vendas. Eu exercia ali as atividades de comunicação, mas especificamente dentro da área, dando suporte para a área de vendas. E em paralelo, eu comecei a descobrir algumas atividades que foram importantes para mim, para minha vida pessoal, e depois eu fui descobrir para minha vida profissional também. Eu descobri que eu gostava muito de correr, eu descobri a corrida de rua, então eu comecei a correr, a participar de corridas de rua e também a fazer musculação. Depois de uma certa idade, a gente começa a prestar mais atenção em alguns aspectos da nossa saúde. E aí eu comecei a colocar algumas metas para eu cumprir, né? Então era participar de algumas corridas de rua de 10, 15, 20 quilômetros, 21 quilômetros. Já participei de algumas e também melhorar a minha condição física, a minha questão muscular, fazendo musculação em uma academia. Descobri também o café especial, que até hoje faz parte da minha vida, sou apaixonada por todo esse universo, fiz curso de barista, trabalhei como freela em algumas cafeterias, algumas padarias artesanais, enfim, é um hobby que eu descobri
e que até hoje faz parte da minha vida. E aí, aonde que entra a história da pasta de amendoim? Quando eu comecei a criar metas pessoais para eu me desenvolver na questão da saúde, das atividades físicas, dentro da academia eu escutava bastante que pasta de amendoim era um alimento muito bom para a gente desenvolver músculos, para nos dar energia para fazer as atividades físicas, era um ótimo pré-treino. Eu poderia ver muito avanço nos meus treinos comendo pasta de amendoim, fazendo essa introdução de pasta de amendoim ao longo da minha semana, dos meus dias, né? Introduzindo, colocando no lanche, no café da manhã, no pré-treino. Eu ouvia bastante isso. Pois bem, fui até o mercado e fui comprar uma pasta de amendoim. E era aqueles potões, esses que a gente vê hoje em dia, né? Eu só não me lembro a marca, enfim, mas nem não tem por que eu também falar. Mas eu lembro muito bem que eu não gostei da pasta. Eu achei horrível. Tentei comer uma, duas vezes, eu falei, não dá. Ficou com aquele óleo em cima, não sei se vocês já comeram pasta de amendoim, mas quando ela fica muito tempo parada, principalmente as industrializadas, elas ficam com óleo sobrando. E eu não sabia, eu joguei o óleo fora e fui comer o que estava ali dentro. Piorou a minha experiência. E aí eu falava, gente, olha, vocês estão falando da pasta de amendoim, mas assim, eu não gostei, não consegui comer, é uma coisa estranha na boca. Ele falou, não, Teresa, você precisa escolher melhor, eu acho que está escolhendo errado, é um ótimo, tenta de novo. Pois eu fui lá, tentei de novo, comprei de outra marca. Melhorou um pouquinho só, mas ainda assim eu não estava satisfeita. E aí, depois de um tempo, eu meio que desisti, deixei e falei, depois aos poucos eu vou tentando comer e esqueci. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ler artigos, blogs que falavam sobre pasta de amendoim. Vou tentar fazer dessa vez. E aí eu comprei o amendoim no mercado e fui fazer no liquidificador da minha mãe. E o que aconteceu? Queimou o liquidificador. Poxa, será que não é para mim esse negócio de pasta de amendoim? Não é possível, tal. Vou pesquisar direito, vou entender como que faz esse negócio de pasta de amendoim. E aí eu fui no YouTube, fui pesquisar melhor e aí eu descobri que o aparelho, né, o instrumento que faz melhor pasta de amendoim é um processador. Dá para fazer no liquidificador, mas o melhor, o mais certo a se fazer é com um processador. Pois eu fui comprar um processador e aí eu cheguei numa receita muito boa. Eu falei, putz, essa receita aqui parece que ficou melhor, agora eu consigo comer. Eu não sei se foi especificamente a minha mente que estava muito focada, eu acredito que seja isso, estava muito focada em dar certo. Sabe quando você, não é possível que tá todo mundo falando e só eu não consigo comer isso, não é possível. Porque também eu estava dentro do ambiente que era muito comum isso acontecer. Por isso que é importante você estar em ambientes certos, para você começar a fazer coisas que são importantes para você. Porque se todo mundo ao redor fala para você que é possível fazer, você vai lá e você tem uma motivação a mais. Quando você quer fazer alguma coisa e algumas pessoas estão ao seu lado, não te encorajam a fazer, muito provavelmente o seu cérebro vai entender que aquilo não é para ser feito. Então, o ambiente que você está é muito importante para você concluir algo que é o seu desejo. E aí eu consegui fazer essa pasta de amendoim, comecei a comer, realmente, depois de um tempo, eu percebi diferença nos meus treinos, eu fiquei muito mais animada para fazer, é um certo tipo de energia mesmo que o seu corpo sente, ficava muito mais satisfeita. E aí depois que eu cheguei nessa receita, eu fiquei por volta de mais ou menos 1 ano consumindo em casa, não contei para ninguém, assim, contava para poucos amigos, só comentava, e a minha família consumia. E aí o cruzamento da informação da pasta de amendoim dentro da empresa se deu despretensiosamente numa conversa que eu estava tendo com as pessoas, falando sobre a minha evolução na corrida, sobre a minha evolução na academia. E aí eu contei que eu tinha começado a comer pasta de amendoim, e as pessoas começaram a perguntar, onde você compra a sua pasta de amendoim? Eu falei, olha, eu comecei a fazer em casa, porque eu comprei e aí eu não gostava, né? Não gostava do sabor, eu achava que a textura era estranha, me parecia um pouco de gosto estranho na boca, de um amendoim meio passado. E aí eu comecei a fazer em casa, e as pessoas começaram, nossa, que legal, queria provar. Eu falei, legal, vou trazer para vocês provarem. E olha aí, eu quero já alertar vocês como é importante vocês terem em mente que você não precisa ter um produto pronto, que você não precisa estar pronta e que você não precisa largar o seu emprego para você validar um produto. Porque veja bem, o meu processo de validação do produto começou nesse exato momento, quando eu levei uma amostra da minha pasta de amendoim que eu fazia em casa para o meu consumo
para as pessoas provarem. Na mesma semana eu levei a pasta de amendoim, a versão que eu fiz foi a versão sem açúcar integral. E para mim, especificamente, não faltou doce, não faltou dulçor, mas um dos feedbacks que eu tive das pessoas era que quem é mais formiga sentiu falta de açúcar, sentiu falta do doce na pasta de amendoim. Olha, interessante, eu gostei assim, mas eu vou testar com açúcar. Voltei para casa, fiz o teste com açúcar mascavo. Desde essa época, eu não quis colocar açúcar branco, porque eu acho que açúcar branco não é um açúcar tão interessante para a gente trabalhar nessa questão, quando a gente fala de questão de alimentos mais saudáveis, etc. E aí eu fui testar com açúcar mascavo. A primeira versão eu não gostei, mas eu levei mesmo assim. E a outra versão que eu fiz com mel. Eu levei as duas versões, a com açúcar mascavo e a com mel. A com açúcar mascavo, as pessoas tiveram a mesma impressão que eu. Como o processador, ele tem um pouco de dificuldade para diluir alguns alimentos, né, para bater alguns alimentos, o açúcar ele não dissolvia direito na pasta, então ficava com aqueles granuladinhos. E isso na boca não ficava legal, eu não gostei. Mas eu levei mesmo assim e as pessoas me deram esse mesmo feedback. Falei, olha, ficou gostoso, ficou mais doce, mas eu acho que na boca você acaba comendo aquele açúcar, acho que não é tão agradável. Mas a versão com mel fez muito sucesso, as pessoas adoraram. E aí eu comecei a receber encomendas. Tereza, você faz um desse para mim com mel? Tereza, você faz esse daqui também, versão integral, só o amendoim? Tereza, quanto que é? Tereza, você pode me entregar 2 na semana que vem? E assim começaram a surgir as encomendas, despretensiosamente. E o mais interessante nesse processo foi que a minha intenção não era vender, eu simplesmente aconteceu. Numa conversa informal, as pessoas se sentiram atraídas pelo meu produto e pela minha forma de apresentar, porque eu contava como eu tinha feito, como eu fui escolher o amendoim, o processo de eu ter comprado um processador, de não ter dado certo no liquidificador, eu acho que isso também contribuiu para que as pessoas tivessem um pouco mais de confiança no meu produto, porque elas sabiam como era o processo, como esse processo estava sendo feito. Teve uma semana em específico que tinha muita gente pedindo. Putz, que horas que eu vou fazer isso? Porque eu acabava fazendo nos finais de semana porque eu tinha mais tempo, mas começaram a crescer essas encomendas. E aí eu tive que dividir, fazer um pouco à noite, assim que eu chegava no trabalho, e também aos finais de semana. Quando você está no seu ambiente de trabalho, você conhece muita gente. E isso é uma vantagem muito grande quando você tem um desejo de abrir alguma coisa e estar trabalhando ainda em uma empresa, porque você tem a oportunidade de ter feedbacks muito valiosos instantaneamente. Porque pensa, eu levei a pasta de amendoim, as pessoas conseguiram me dar esse feedback quase que na hora, algumas pessoas até levaram para casa para validar essa informação de que a pasta de amendoim era realmente muito boa para praticar exercícios físicos, mas também as pessoas comiam na hora, então eu tinha o feedback instantâneo, eu via a expressão das pessoas quando elas provavam. E isso é muito interessante quando você tem a oportunidade de testar o seu produto em um ambiente que você já tem uma familiaridade, você já conhece as pessoas. E por conta disso, uma vai falando para a outra, uma vai comentando com a outra. E foi isso que aconteceu comigo. As pessoas começaram a comentar: olha, a Tereza tá fazendo uma pasta de amendoim, olha. E aí eu lembro que tinham pessoas de outros departamentos, de outros andares, que me ligavam e falavam: ó, Tereza, alguém me contou que você está fazendo pasta de amendoim, que você está fazendo alguma coisa, está fazendo algum doce. E eu falava, caramba, olha que interessante. Mas assim, gente, de verdade, eu não tinha intenção de abrir nenhuma empresa, era para ficar ali. Eu fiquei feliz de um produto que era meu ali, né, uma coisa muito pessoal, que estava agradando outras pessoas. E eu lembro de uma pessoa específica, uma vez estava num andar, estava fazendo uma reunião, e aí a pessoa acho que viu o potinho em cima da mesa de alguém e falou: ah, isso aqui é doce de leite? Aí alguém respondeu: não, é pasta de amendoim da Tereza. E aí, conforme foi aumentando as encomendas, eu precisava entregar num pote. Então, eu tive que ir atrás de potes, de lojas que vendiam potes de vidro. E aí, eu precisava de uma etiqueta, de um rótulo ali, né? Pelo menos para as pessoas saberem o que era aquilo. Aí eu lembro que eu cheguei para a designer que trabalhava comigo, cheguei na hora do almoço e falei assim: olha, eu tô precisando de uma etiqueta super simples para colocar no meu produto. Você pode me ajudar a fazer um rótulo simples? Falou, lógico, eu faço sim e tal. E ela falou assim: tá, mas qual é o nome? Que nome que eu coloco? Eu falei: meu, não sei, coloca pasta de amendoim da Tereza.
Porque na minha cabeça, como eu tinha lembrado que as pessoas estavam achando que era doce de leite, eu queria especificar que era pasta de amendoim, e que era minha, que eu que fazia. E aí eu coloca pasta de amendoim da Tereza. E assim ficou o nome, então todo mundo ali conhecia como pasta de amendoim da Tereza, e esse é o nome da marca até hoje, registrado e tudo. Então ficou uma coisa muito pessoal ali com a minha figura mesmo de ser o meu nome titulado na marca. Então foi por isso que surgiu o nome Pasta de Amendoim da Tereza. E aí os pedidos começaram a aumentar quando os amigos dos meus colegas de trabalho começaram a pedir de fora também, fora da empresa. E eu falei, nossa, que coisa! Parece que as pessoas estão realmente gostando do meu produto. O que eu posso fazer a partir de agora? Eu fiz um Instagram. Eu falei, vou guardar esse nome, porque em algum momento talvez eu use. Vou guardar aqui, pasta de amendoim da Tereza. Então eu criei um Instagram, coloquei uma foto ali que foi a primeira. Eu, inclusive, vou colocar a foto aqui. É bom vocês verem essa foto. Foi uma das primeiras fotos que eu tirei, e até eu lembro que eu coloquei no Facebook. Não, no meu próprio Instagram. Eu coloquei em breve novidades. E aí as pessoas perguntaram se era um doce. Então tava sem etiqueta ainda. Então, só para vocês verem que realmente parecia um doce de leite. Então, por isso que eu coloquei o nome Pasta de Amendoim da Tereza. Essa foi uma das primeiras fotos que eu tirei para divulgar o meu novo produto. E aí, como que surgiu esse processo de sair do CLT? Calma que não foi tão rápido assim. O que aconteceu? Eu tinha um bom cargo, tinha um ótimo salário, benefícios, estabilidade, porque convenhamos, em nada você tem estabilidade, porque você não sabe o dia de amanhã. Muita gente acha que estar no CLT, em algum lugar onde você está há muitos anos, te traz alguma certa estabilidade, e não é verdade, porque as coisas podem acontecer nos bastidores que você não conhece, e isso pode te tirar dessa falsa sensação aí de estabilidade, principalmente no mundo corporativo, em que as pessoas trocam de trabalho a todo momento. Essa rotatividade, independente se ela é alta ou baixa, elas acontecem, tanto por parte da empresa, também por parte do próprio profissional, porque ele pode buscar oportunidades melhores para eles, quanto a empresa também pode não estar satisfeita com o seu trabalho, e você, enfim, não está ali condizendo com o que eles esperam, e você pode sair, tanto por um quanto por outro. Só que ao longo desse tempo que eu fiquei nessa empresa, muita coisa aconteceu. Eu mudei de área, meus superiores mudaram também, e aí começaram a surgir algumas dúvidas internas. Comecei a entender o mundo fora de mim, os meus hobbies, outras pessoas que eu conheci, outras oportunidades que eu encontrei. Por isso é muito importante você, quando possível, você praticar coisas que estão fora do seu dia a dia, do seu ambiente de trabalho, porque elas vão abrir a sua cabeça para você ver oportunidades que você não consegue ver no seu dia a dia. Por exemplo, estudar sobre café especial para mim me abriu a mente absurdamente. Praticar uma atividade física abriu minha mente absurdamente, porque eu comecei a entender que não era só o mundo corporativo que a Tereza de 20 e poucos anos vislumbrava. Tinha outras coisas por trás. Tinha essa questão de eu estar fazendo um produto e as pessoas, poxa, elas gostaram do produto que eu fiz, elas gostaram da forma como eu criei esse produto, elas gostaram da forma como eu apresentei esse produto. Que lugar diferente é esse que eu nunca experimentei? Que lugar diferente é esse que as pessoas confiam no meu trabalho de um outro olhar, de uma outra forma? É muito importante você cultivar hobbies, leitura, pintura, trabalhos manuais, atividades físicas, viagens, tudo aquilo que te tira do seu ambiente, que você passa a maior parte do tempo, é importante porque ele vai abrir a sua mente. É a sua mente criativa que ela vai estar em jogo agora, ela vai começar a se desenvolver. Treinar o seu olhar para coisas fora daquilo que você, da parte técnica que você sempre estudou, da parte técnica que você sempre vislumbrou. Saia um pouco desse ambiente, porque ele vai te trazer oportunidades que você antes não via. E comecei a entender que talvez tinha alguma coisa que me chamava para outro lugar. Em paralelo, eu comecei a ter alguns descontentamentos dentro do mundo corporativo. Quem aqui é do mundo corporativo pode se identificar comigo, como, por exemplo, ego. As pessoas dentro do mundo corporativo é um ego que, assim, eu não conseguia mais me identificar com aquilo.
era falar mais alto numa reunião, era se apresentar com a melhor roupa, era falar mais bonito, era mostrar algo que não estava condizendo com aquilo que eu queria, com aquilo que eu estava almejando naquele momento. Outra coisa que aconteceu também era eu apresentar projetos que eu achava que seriam extremamente importantes para minha área e eu não ter oportunidade de dar continuidade nesse projeto. Projetos novos que eu via possibilidades de melhoria dentro da área como um todo, além, logicamente, de eu mostrar aquilo que eu estava me esforçando, me desempenhando para apresentar. Então, essas coisas começaram a minar a minha vontade de, poxa, eu não consigo apresentar um projeto, eu não consigo avançar nisso, o que será que está acontecendo? Então, foram alguns descontentamentos, falta de oportunidade de estar numa reunião importante, essas coisinhas no nosso dia a dia dentro do mundo corporativo, porque você pensa assim, você está numa empresa, você quer não só ter um ótimo salário, não só ter ótimos benefícios, não só se apresentar bem, falar que foi numa reunião com uma diretoria, não é só isso. Quando, pelo menos dentro da minha visão, quando você está dentro de uma empresa, você quer se desenvolver também como pessoa, você quer ter habilidades, não, você quer desenvolver habilidades novas. Você quer mostrar que você está criando oportunidades tanto para a empresa quanto para você. Mas quando você não tem uma oportunidade de mostrar aquilo que você tem para melhorar, isso acaba aos poucos, todos os dias ali um pouquinho, acaba te minando. Você fica muito no operacional. E o operacional não te desafia. O operacional, ele não te coloca em lugares estratégicos. Você não se desafiar, só ficar no processo, só ficar no operacional, a parte estratégica, que é o coração do seu negócio, de vislumbrar inovações, de vislumbrar coisas novas dentro da sua empresa, você vai acabar se minando, você vai acabar se diminuindo ali como profissional e como empresário e como empreendedora. Porque não é o operacional que te desafia, não é ficar alimentando planilha que te desafia. É você ir lá apresentar o projeto e falar como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso aumentar as vendas da minha equipe? Como que eu posso melhorar a comunicação da minha área de vendas? Como que eu posso falar melhor com o meu público? Quais são as estratégias que eu posso traçar para que a minha marca se sobressaia? Como que eu posso fazer com que o meu produto ele tenha a atenção das outras pessoas? É você criar planos e estratégias de que de fato vão fazer com que o seu produto e a sua empresa se diferenciem dos demais. Não é você ficar sentado o dia inteiro lá preenchendo planilha, falando com o cliente no atendimento. Isso é importante, tá? Eu não estou dizendo que isso não é importante, isso é muito importante. Mas quando você está no mundo corporativo, procura se desenvolver, procura buscar novas habilidades, novos caminhos para o progresso, você precisa traçar estratégias que vão trazer isso para você. A empresa também precisa estar disposta a te ouvir. E eu percebi que a empresa não estava mais se dispondo a me ouvir, se dispondo a entender o que eu tinha para oferecer. E aí chegou num certo momento que eu falei, será que eu preciso de férias? Será que eu preciso descansar minha mente? Será que eu não tô vendo coisas que estão saindo da minha cabeça? Será que eu não tô exagerando? Acho que eu preciso de férias, tô cansada, trabalhando muito, vou tirar umas férias. E aí eu tirei umas férias, fui para Nova York, minha primeira viagem sozinha. E assim, gente, foi uma das melhores experiências da minha vida. Primeiro, porque eu viajei sozinha pela primeira vez. Foi assim incrível, me reencontrei comigo, o mundo fez assim para mim, ó. Pá. Então assim, Nova York já é um lugar que vai te desafiar assim, naturalmente. Sozinha, nossa, foi um divisor de águas na minha vida. Eu descobri coisas novas, me descobri caminhos alternativos assim maravilhosos. Viajar é uma experiência, uma das experiências mais incríveis da vida. Se você tem a oportunidade de viajar, eu te aconselho muito a fazer isso. Se você é solteira, não tem filhos, vá. Porque aproveita esse momento para você se descobrir como pessoa, como mulher, como dona de si, sabe? E com certeza isso um dia vai se refletir na sua vida no futuro. Essa viagem para Nova York, eu descobri passas de amendoim, assim, porque lá nos Estados Unidos é muito comum você comer pasta de amendoim, né? Peanut butter and jelly, que é pasta de amendoim com geleia, é super comum. As pessoas, né, as famílias, elas
consomem isso diariamente no café da manhã, leva de lanche para os filhos na escola, então é super comum eles comerem pasta de amendoim com geleia no pão, né? Eu lembro que eu fui numa loja e assim, gente, era uma prateleira de pasta de amendoim. Então, assim, aquilo, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu posso fazer muita coisa, muita coisa. Então, depois dessa viagem, eu voltei pro meu trabalho, eu falei, gente, eu tô renovada, que viagem maravilhosa, vou trabalhar um monte, vou... Muitas ideias, também tive ideias incríveis para apresentar para os meus superiores, né? Porque você começa, por isso que é legal, quando você abre sua mente para outros lugares, você começa a associar o que você pode aplicar dentro da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Então eu já voltei assim, bum, com a minha mente explodindo de coisas para fazer. Na minha primeira semana que eu voltei de férias, eu tava super animada, as pessoas perguntando, nossa, vi suas fotos, vi seus vídeos, como que foi? Eu tava super animada contando um monte de coisa. E na segunda semana de trabalho, eu lembro muito, gente, hoje, como se fosse hoje. Eu entrei no andar, coloquei minha bolsa, dei oi para as pessoas, tal, coloquei minha bolsa debaixo, levantei o notebook, esperei para bater o ponto. E eu fiquei nessa posição, esperando o computador ligar, o notebook ligar, e eu pensei assim: nossa, todo dia igual. E eu falei: que sensação estranha. Será que eu quero isso para minha vida? E aí, gente, foi um estalo, assim, eu diria que foi uma bomba na minha cabeça, porque foi nesse momento que eu entendi o que eu queria para minha vida. Eu queria abrir o notebook, entrar por aquela porta, sentar, abrir o notebook todos os dias como eu estava fazendo, por quanto tempo a mais? Por mais 5 anos, por mais 2, por mais 6, por mais 8, por mais 10 anos, independente se eu subiria de cargo ou não, a minha rotina ia ser a mesma. Eu ia trabalhar, se não no mesmo lugar, em outro lugar, mas fazendo praticamente as mesmas coisas. Aquele momento me desafiou para eu buscar alternativas se realmente aquilo era importante para mim ou não. E eu voltei para casa assim, extremamente reflexiva, extremamente reflexiva. E isso é muito importante em relação ao autoconhecimento, porque eu comecei a entender que não era só o trabalho, era a rotina, era o que eu vivi no último mês fora dali, eram as oportunidades que eu estava perdendo por estar dentro do escritório durante 8 horas ou mais por dia, eram as pessoas que eu deixava de conhecer, eram os lugares que eu deixava de conhecer, eram as outras habilidades que eu deixava de desenvolver. Tudo isso foi minando a minha vontade de ficar. Será que eu quero isso? Será que eu não quero? Será que eu quero? E aí foi um mês, mais de um mês assim, que eu fiquei reflexiva em relação a isso. Em paralelo, eu já juntava um dinheiro, porque é sempre importante você investir o seu dinheiro, guardar, separar um dinheiro, porque eu precisava ter uma visão de futuro ali, não especificamente porque eu queria sair do meu trabalho, mas depois que eu tive essa reflexão, eu comecei a pensar em relação a isso. Eu falei, gente, se eu sair do meu trabalho hoje para cuidar da pasta de amendoim, que é o que eu vejo hoje como oportunidade, lembra, eu tinha um produto que eu vendia porque as pessoas gostaram, não porque eu tinha um sonho, tá? Eu quero contar minha história, mas eu quero que você se identifique com a sua história nessa questão de sair do CLT e abrir um negócio. A gente não está em julgamento aqui se você já tem um sonho de empreender ou se você ainda não tem um sonho. Isso daqui não está em jogo, tá? Eu estou contando a minha história, o fato de sair do CLT e de abrir uma empresa, tá? Então, isso que eu quero que fique hoje claro nesse vídeo. Então, o meu ponto era: eu preciso criar um plano para, se eu quiser sair e cuidar da pasta de amendoim, que é uma visão que eu tô tendo muito clara para mim agora, e é uma coisa que eu entendi que eu gosto, que eu entendi que eu posso melhorar, que eu entendi que tem possibilidades, que é um mercado a ser explorado. O que eu preciso fazer para sair desse lugar que eu tô confortável? Porque para mim estar no CLT ali era um lugar confortável. Como que eu faço para ir para um outro lugar que é novo, que é diferente, que eu não sei como vai ser, mas que eu vá minimamente preparada para chegar nesse lugar? Então, o que eu fiz? Eu comecei a juntar dinheiro, tá? Eu morava com os meus pais ainda, então tem essa vantagem, quero dizer isso. Eu acho que precisa colocar alguns pontos importantes aqui. Eu morava com os meus pais
Então, se qualquer coisa que acontecesse, eu tinha ainda um lar, tá? Então, porque é importante quando eu falo de você empreender com coragem, mas você precisa ter um plano. E é isso que eu quero te ajudar nesse canal, nos meus conteúdos. É que você tenha um plano para você sair desse lugar que você está insatisfeito, que você não quer mais, para ir para um lugar onde você vai realizar o seu sonho. Então, eu criei um plano, vou começar a juntar dinheiro, e nesse caminho de juntar dinheiro, eu vou criando algumas estratégias para eu entender se esse lugar que eu quero estar, que é abrir a minha empresa de pasta de amendoim, é possível ou não. Então, eu comecei a juntar dinheiro, eu acho que eu juntei dinheiro para em torno de 6, 8 meses, para eu me estabelecer ali. Sair do CLT ainda não era uma ideia concreta, era uma ideia que me veio após essa minha reflexão. Então, juntar o dinheiro, fazer um plano financeiro para isso, foi o tempo que eu precisei para amadurecer a ideia dentro de mim, principalmente, e entender como eu podia trabalhar isso fora dali. Uma das estratégias que eu tive para começar um negócio em paralelo, vocês lembram que eu fiz o Instagram para guardar o nome, Pasta de Amendoim da Tereza? Eu comecei a postar fotos lá e aí divulgar o meu trabalho por lá. Então, eu comecei a postar fotos, comecei a postar o processo. Eu lembro que eu tirava fotos na sacada da minha casa, da sacada do apartamento. Então, eu tinha um banco de madeira, eu colocava as pastas ali, vou colocar uma foto para vocês verem também. E aí eu comecei a postar as fotos que eu tirava em casa mesmo. Eu fazia panqueca de domingo, colocava pasta de amendoim. Então, assim, eu comecei a fazer o Instagram como uma forma de divulgar, para eu entender se tinha outras pessoas que poderiam começar a ver o meu produto. Então, essa também foi uma estratégia para eu validar o meu negócio. E deu muito certo. As pessoas começaram a achar, amigos começaram a me indicar o Instagram. Falou, olha, minha amiga faz pasta de amendoim, olha isso daqui. E aí eu comecei a fazer entregas aos finais de semana para as pessoas de São Paulo, para outros bairros. Então eu fazia à noite, fazia de final de semana, entregava no trabalho durante a semana, e aí aos finais de semana, ou eu ia de carro, ou eu ia de ônibus, dependendo da distância, ou eu fazia de um jeito ou fazia do outro, mas eu entregava aos finais de semana. Estava cansada? Extremamente cansada. Mas eu estava tão animada, porque era um projeto que surgiu muito despretensiosamente que estava dando certo, mas estava dando certo porque eu abri a minha mente e entendi. Pode dar certo, então eu vou começar a criar um plano para eu entender se esse lugar é possível ou não, mesmo estando no CLT. E aí eu fui entendendo sobre vendas no Instagram, fui entendendo sobre vendas, sobre atendimento ao cliente, eu mesma atendia no meu WhatsApp, eu fui entendendo sobre marketing, sobre vendas, aquilo na verdade que eu já aplicava nas empresas onde eu trabalhei, eu comecei a aplicar no meu negócio. Obviamente, numa escala muito menor, mas os princípios são os mesmos. Bom atendimento ao cliente, fotos muito bem produzidas, mesmo caseiras, para gerar desejo no cliente, uma comunicação muito boa. E vou falar para você, mesmo a marca levando o meu nome, eu não aparecia. Eu comecei a aparecer no Instagram depois de muito tempo. Depois eu conto essa história também, que é importante vocês saberem, hoje em dia, porque que é importante se você tem ali um rosto que pode representar sua marca, como isso é extremamente relevante. Mas eu não mostrava meu rosto, então eu escrevia, postava foto, e isso foi dando mais engajamento para minha conta e as pessoas começaram a buscar. Só que chegou um momento que eu precisava decidir porque aquilo estava incomodando internamente. Estar no mundo corporativo para mim já não me brilhava os olhos como antigamente. Já não estava batendo os valores, os princípios não estavam alinhados, as coisas que estavam acontecendo no dia a dia, como fofoca, por exemplo, não estava de acordo com o que eu estava querendo. Primeiro porque eu já tinha, né, descoberto outros caminhos, outros lugares que eu poderia me desenvolver, e porque não estava ali alinhado mais, e porque eu estava muito animada com essa minha nova ideia de abrir um negócio. E aí eu precisava decidir se eu continuava onde eu estava ou eu arriscaria com coragem a abrir o meu negócio. E teve uma frase que vocês vão ouvir muito eu dizendo, que foi o fator que me impulsionou na decisão de sair do CLT, que foi: se eu não tentar, eu não vou saber se vai dar certo. Você pode ter o melhor plano da sua vida, você pode ter as melhores das intenções. Se ficar só no campo da ideia, vai ser apenas uma ideia. Você precisa colocar aquilo em prática. Você precisa sair de um lugar e fazer.
Se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo. E eu vejo muita gente falando assim: nossa, se eu tivesse feito isso na minha vida, se eu tivesse feito aquilo, será que daria certo? Gente, já passou. Se você não fez, você nunca vai saber se ia dar certo. Você nunca vai saber qual direção teria tomado. Você só vai saber de alguma coisa de fato quando você tentar. Para a gente não ficar se lamentando no nosso futuro e pensar, putz, eu deveria ter feito, eu deveria. Mas se você tentar, pelo menos você falou. Se não deu certo, você falou, putz, eu tentei. Eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu pude, eu criei coragem para fazer aquilo que estava ardendo no meu coração. Se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo. E isso para mim foi uma frase que assim surgiu na minha cabeça, que virou quase o meu mantra. Falei, é isso, vou tentar. Se caso não der certo, se a minha empresa não der certo, se as coisas ficarem muito difíceis, eu simplesmente vou voltar para o CLT. Eu sou uma boa profissional, eu tenho ótimas conexões, eu conheço bastante gente, eu consigo emprego, posso vender até brigadeiro no Farol. Eu vou tentar. Vou tentar porque é isso que está me chamando. Eu preciso testar essa coisa nova. Eu preciso testar esse plano novo. Eu preciso testar essas minhas outras habilidades. E o sonho que eu tinha de viver no corporativo, eu já conquistei. Agora estou pronta e eu vou conquistar outras coisas que a vida, que Deus vai colocar no meu caminho. E foi isso que fez com que eu saísse no final do ano de 2017, eu finalmente saí do CLT e foi um processo difícil. Tô resumindo aqui muito para vocês, até coloquei alguns detalhes, mas assim, até meu coração acelera assim de pensar, porque não foi um processo fácil, gente. A dúvida, a incerteza, o fato de eu morar com os meus pais, eu tinha uma certa segurança, mas ainda assim eu tinha muito medo, porque pensa, eu pensava no julgamento dos meus pais. A minha mãe, ela é professora. Na cabeça dela, estabilidade num serviço público era muito importante. Eu falei, mãe, eu quero tentar no mundo corporativo, eu tô fazendo faculdade, eu vou entrar na faculdade, eu quero tentar alguma coisa nas grandes empresas, eu não quero servir o governo, o Estado. E quando eu contei para ela que eu ia sair do meu trabalho, eu tive uma conversa um pouco. Foi tranquila no sentido porque eu estava preparada para aquela conversa. Mas foi muito difícil, porque ela falou assim: como assim você vai sair do seu trabalho? Você tá ficando. Quase ela falou: você tá ficando louca? Mas eu contei para ela, eu expliquei para ela, eu mostrei para ela o meu projeto. Isso é muito importante. Caso você precise contar para alguém, para seu esposo, para sua esposa, você precise do apoio de alguém dentro da sua família, eu acho muito importante você mostrar o seu plano para eles também se sentirem seguros, porque a segurança não vem só interna, a segurança também precisa do ambiente externo para você ficar mais à vontade, para você criar suas coisas, para você seguir um caminho mais leve. Não é que não vai ser difícil, mas vai ser um pouco mais leve. O apoio das pessoas que estão com você é muito importante nesse sentido. Chegou um certo momento, ela sabia que não ia intervir na minha decisão, porque eu já estava completamente decidida. Falei, eu vou sair. E ela simplesmente me apoiou, e hoje é uma das pessoas que mais me apoia, me ajuda muito. E a minha família foi um suporte muito grande até hoje. Eles foram e são fundamentais para minha empresa existir. E aí, um dos pontos também que eu acho importante salientar aqui, nesse processo de sair do CLT, é o seguinte: sair do CLT para abrir um negócio, para abrir uma empresa, é muito mais sobre você se conhecer do que de fato abrir um negócio. Porque um negócio, você erra, você levanta, você cai, você aprende, se desenvolve. Mas se você não se conhecer a ponto de estar apto para que essas coisas aconteçam, vai dar muito errado. Você precisa se conhecer, você precisa saber onde você quer chegar, você precisa entender suas motivações, não só financeiras, mas pessoais. Quais são suas realizações pessoais que você quer? Você quer ter mais tempo com a sua família? Você quer ter mais liberdade para você cuidar das suas coisas? Você quer futuramente morar em um lugar mais calmo? Você quer ter essa oportunidade de viajar mais? Você quer ter a oportunidade de. Você tem um dom, né? Você tem. Nesse meu caso, eu não tinha uma habilidade nata. Eu desenvolvi aquilo, eu fui atrás de aprender. Esse é um dos pontos que a gente também vai abordar no canal. Se você tem algum sonho, tem uma habilidade específica como pintura, por exemplo, artesanato, e você quer desenvolver isso porque você sabe que você é boa naquilo,
Vá atrás, se conheça, entenda suas motivações. Ou se não, Teresa, eu não tenho nada, eu não sei nem por onde começar, mas eu quero X coisa para minha vida. Eu quero casar, ter filhos, eu quero ter mais momentos com a minha família, eu quero ter mais tempo para mim, eu quero poder sentar numa tarde de quarta-feira e tomar um café. É isso que você quer? O que você precisa fazer para você chegar nesse objetivo? É muito mais de se conhecer do que de fato falar, vou abrir uma empresa para dizer que tem empresa, para dizer que é empresário, para dizer que é empreendedora. Gente, isso tá do outro lado. O ponto de partida é se conhecer, se entender e entender aonde você quer chegar e por que você quer chegar. Então, recapitulando, dentro dessa minha história, eu vou reforçar 3 pontos que são importantes se você quer começar um negócio e está inseguro de sair do seu trabalho atual. Primeiro, se você já tem um produto ou um serviço, você não precisa largar o seu trabalho atual para validar. Você consegue validar ele em paralelo, ou dentro do seu próprio trabalho, ou fora dele. Segundo, se você tiver condições de ter um plano financeiro para você ficar um pouco mais confortável com essa transição, é muito importante, assim como eu fiz. Criei ali um plano, comecei a investir dinheiro para eu ficar alguns meses me sustentando com aquele dinheiro até eu de fato sair do meu trabalho. Terceiro, começar minimamente com alguma ideia para você começar a sua marca. Não precisa ser um plano estruturado, você não precisa ter passos extremamente específicos e direcionados, porque senão você vai se perder, você vai desanimar, porque é muita coisa. É muita coisa. Mas eu tô aqui com esse canal do Zero com Coragem, no meu Instagram também, para te ajudar nesse processo, para te ajudar a criar um plano para você começar a sua marca, começar o seu negócio com muita coragem. Não precisa ser nesse dilema tão difícil que eu passei, porque foram meses ali de indecisões, de indagações, mas pode ser mais leve, pode ser mais suave. Quando a gente tem uma direção clara onde a gente vai seguir, tudo flui melhor e é por isso que eu tô aqui para te ajudar. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Inclusive, se te ajudou, comenta aqui nos comentários, por favor, porque eu preciso saber se a minha história se identificou com a sua, como você está nesse momento da sua vida. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa, que você conhece, que está nesse dilema, está com medo de sair do CLT, encaminha esse vídeo para essa pessoa, porque eu acho que pode ajudar muito. Além disso, se inscreve no canal, porque aqui a gente vai falar sobre mentalidade empreendedora, sobre gestão de negócios, desenvolvimento pessoal e profissional. A gente só tá começando nesse caminho desse canal. Eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Eu acredito que a gente vai ter uma troca muito rica aqui. E eu queria, de fato, começar a contar minha história para vocês perceberem que é possível quando você tem coragem.